Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje para falarmos de um dos meus assuntos preferidos quando se trata de livros, que é calhamaços. Eu tenho conversado com muitas pessoas que ou estão retomando o hábito de ler ou estão começando agora a se tornar leitoras, e todas elas falam a mesma coisa, que o que mais intimida elas como leitoras é um bom calhamaço. E eu acho que um calhamaço intimida mesmo, porque só o tempo de dedicação que a gente vai ter àquele livro, muitas vezes nem só dedicação lendo, mas pesquisando mais coisas, né? Porque tem livros que te levam aí numa toada de assuntos específicos e tudo mais. Então eu entendo que quando você olha um livro de 1000 páginas, 500 páginas que seja, ele é um pouco, intimida a gente, deixa a gente um pouco nervoso. Pessoalmente, eu adoro um calhamaço. Eu não leio só calhamaços, né? Porque a gente tem muito conteúdo a produzir aqui pro podcast como um todo. E a gente precisa de tempo para ler, né? Porque para ler, tem que ler, né? Você não pode só ter o livro, infelizmente. Então, calhamaço também exige muito tempo da gente, né? Muita dedicação. Mas eu sempre tento ter, no meu ano, pelo menos 2 a 3 calhamaços, pelo menos. Se eu puder encaixar mais, eu encaixo. Porque eu gosto muito da ideia de você ter uma relação longa com uma história. Eu acho isso muito legal. E aí, hoje o que a gente vai fazer, a gente só vai falar de calhamaços porque é uma tag. E essa tag eu vi no canal Biblioteca da Rô. Ela já fez faz um mês, mas eu tô guardando aqui comigo até eu conseguir separar todos os livros. E são 17 perguntas, todas a serem respondidas com um calhamaço. Então me aguardem, porque as coisas são grandes. Há um tempo atrás, eu não sei quanto tempo, eu fiz um vídeo, quando a gente ainda fazia só as mãozinhas, eu fiz um vídeo que chama Quem Tem Medo. E aí o tema era Quem Tem Medo de Calhamaços. E ali eu recomendei um calhamaço fácil, um médio e um difícil. Para quem quisesse, ir aos pouquinhos entrando no ritmo de um calhamaço. Esses 3 livros que eu comento naquele vídeo vão aparecer aqui, e aí eu vou sinalizar eles para vocês quando eles aparecerem, mas aí se vocês quiserem mais informações, podem ir para aquele vídeo que eu fiz uma resenha um pouquinho melhor de cada um deles. Aqui hoje eu vou só falar por cima, porque é para responder a tag. E é isso. Então pega um cafezinho, que vocês sabem que meus vídeos andam longos, eu ando falando demais. Então um cafezinho, um chá, um drink, não sei. E vamos que vamos. Então vamos lá. Primeira pergunta. O maior livro da sua estante que você já leu? E pra mim é esse aqui, que é o Eternidade por um Fio, do Ken Follett. Esse aqui vem em 1070 páginas. É o 3º volume da trilogia O Século. Da trilogia ele é o maior. E esse aqui, a trilogia como um todo, a trilogia é incrível, tá? Inclusive vai aparecer mais um livro da trilogia aqui nessa lista. Mas na trilogia ele vai seguir 5 famílias e os descendentes dessas pessoas, no primeiro livro são 5 famílias, e aí os descendentes deles por todo o século XX e os principais conflitos e situações que aconteceram naquele século. Aqui a gente vai encerrar a trilogia com o governo Kennedy, a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, também, se eu não me engano, tá aqui. Mas é isso, então é muito legal porque se você ler a trilogia toda, e todos os livros da trilogia são enormes, acho que o menor é o primeiro, que tem 900 páginas, você vai ter muita coisa próxima à família, uma dinastia, basicamente, para acompanhar ao longo dos anos. A ideia é maravilhosa e o Follett entrega, com certeza. Então essa trilogia como um todo eu gostei demais. Dos 3 da trilogia, esse foi o que eu menos gostei, mas mesmo assim é uma trilogia muito boa e eu recomendo. Pergunta 2. O maior livro da sua estante que você não leu? E aí? Ai, meu Deus. Eu vou até malhar braço, É o A Dança da Morte, do Stephen King. Esse aqui tem 1250 páginas, basicamente. 247 páginas. Eu sei que tem uma série, tem uma adaptação em série dele. Tem que ser série, Porque filme não ia dar. Mas eu não assisti a série ainda, eu tô esperando ler o livro pra ver a série. Agora, quando é que eu vou ler o livro? Aí é Deus que sabe, não é mesmo? Mas é isso aqui. Stephen King tem uns tijolões, eu tenho alguns deles aqui, mas esse aqui realmente, até agora, pelo menos, que eu tenho dele, é o maior. 3. Calhamaço que você tem medo de ler. E aí entra naquela questão dos livros que intimidam. Esses aqui me intimidam
Não só porque são calhamaços, tá? Mas o primeiro eu vou falar de dois. O primeiro é Ulisses, do James Joyce. Esse aqui vem em 1106 páginas. Essa ediçãozinha maravilhosa da Pinguim, eu adoro a Pinguim. Eu pretendo um dia na minha vida ter uma parede Pinguim. Vocês imaginam aqui atrás de mim só uma parede Pinguim. Só aqui, ó, tudo pretinho assim, bonitinho. Esse aqui me intimida porque a linguagem do Joyce dizem que não é das mais simples, né? E esse livro inteiro se passa num dia só, se eu não me engano. Eu tento não ler muito do livro até eu de fato ler o livro. Aí eu pesquiso sobre. Então, eu acho que esse aqui é um daqueles livros que você tem que ler, né? Mas eu não sei quando isso vai acontecer. Mas enfim, esse é um que me intimida. E o outro que também me intimida é Paraíso Perdido, do John Milton. Eu tenho essa edição aqui da 34, que é lindíssima. É uma edição bilíngue. E chega aí em 890 páginas, basicamente. É um épico, é um poema épico, né? E aí eu sempre comento aqui que eu sou uma péssima leitora de poesia. Então eu tenho muito medo de não entender nada. Mas essa aqui a edição é belíssima, é ilustrada, enfim, acho que é a edição definitiva de Paraíso Perdido, pra ser sincera. Tem muita ilustração, até por isso que ele é grandão. Mas eu não li ainda e também não sei quando chegarei lá. Pergunta 4. Calhamaço que você tem fissura pra ler. E a minha fissura pra ler é O Senhor dos Anéis. Eu tenho 3 edições de O Senhor dos Anéis. 2 são os 3 livros completos e uma em 3 volumes. Essa aqui é a mais recente que eu comprei, que é com as ilustrações do Alan Lee, que ilustra os outros livros que a HarperCollins está lançando e tudo mais. Eu já comentei deles aqui pra vocês, mas olha aqui que belíssimo. Será que esse aqui é maior que o do Stephen King? Agora eu tô pensando, hein? Deixa eu ver. Eu acho que é. Ah, não. É porque, nossa, tem muito. O índice remissivo sozinho é gigantesco. Mas eu acho que se você contar o índice remissivo e tudo, ele é maior que o do Stephen King. Apêndices enormes, meu Deus. Ó, de história mesmo, ele tem 1182 páginas. Então não é maior que o do King. Mas isso aqui, ó, é só apêndice. Ou seja, é uma edição completíssima. É belíssima, assim, é pesada, mas eu tô muito na fissura pra ler. E aí eu tô no meu projetinho, né, do Tolkien com a Ellen. E a gente acabou de ler A Queda de Númenor. E agora o próximo é Contos Inacabados. Então eu espero que a gente chegue em Senhor dos Anéis no ano que vem, né? Vamos ver. Livro grande, capa linda. Pergunta 5. E aí eu escolhi esse aqui do Van Gogh, porque olha que capa belíssima essa. Eu achei linda essa capa. Essa aqui é essa edição da Companhia das Letras. Capa dura. Ai, meu Deus, quantas páginas tem? 1080, mais ou menos. 1080 páginas, mais ou menos. Eu acho essa capa belíssima. É um quadro, né, do Van Gogh. É o autorretrato do Van Gogh. Ou um retrato do Van Gogh. E é óbvio que a próxima pergunta é livro grande, capa feia, né? Eu adoro jogar uma capa, né? E aí eu escolhi Middlemarch, da George Eliot, porque eu realmente não gosto. Essas capinhas da Pedra Azul, assim, de livro antigo, eu não amo, mas assim, eu entendo qual é a estética da editora, mas definitivamente esse aqui é o tipo de capa que não faz muito a minha cabeça, não. Eu conheço gente que adora, tá? Esse aqui chega em 860 páginas. Só por Deus. Mas é isso. E tem meu nomezinho ali atrás, porque foi do Catarse. E eu apoiei. Olha só que maravilhoso. Pergunta 7. Calhamaço que você tem vergonha de estar abandonado na estante. Assim, eu não tenho vergonha de estar nada na estante, tá? Quer eu tenha lido ou não, eu vou eventualmente ler. Então ele está aqui por um motivo. Vergonha não é bem a palavra pra mim. Mas um livro que eu acho que eu deveria já ter lido e eu ainda não cheguei lá é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Vocês sabem que eu tenho um projetinho de ler um Dostoiévski por ano. E eu basicamente tô dançando em volta dos Irmãos Karamazov. São em 2, eu tenho essa edição aqui da 34, que é em 2 volumes.
Eu tô dançando em volta dele, mas não cheguei nele ainda. Basicamente, eu tô lendo tudo que eu posso antes de chegar nele. Mas eu vou chegar eventualmente. Pergunta 8. Calhamaço que você não lembra quase nada e que você quer reler. E aí, eu escolhi as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Eu li até o 3º livro, que acho que é o maior de todos até agora. Essa aqui é a reedição da Suma. Ele vem em 579 para cima páginas, só que nessa edição a letrinha tá menor e a diagramação tá menor. No que eu li da Leia, a letra era maior e a diagramação também, tá? Então ele era um pouquinho mais parrudinho. Mas assim, eu lembro das coisas, mas eu gostaria de reler quando saísse, ou se sair, né? O último. Eu provavelmente vou ter que voltar e ler tudo de novo, porque tem muito personagem. Eu amei a série, até infelizmente o final foi cagado. Mas eu gostaria de reler para pegar os detalhes também dos personagens que eu não peguei, né? Ou que eu esqueci. Então, com certeza, assim que sair o último, tô torcendo para sair um dia, enquanto eu estiver viva. Aí eu começo de novo a série. Pergunta... Onde é que eu tô? 9. O último calhamaço que você leu. E aí, quando vocês virem este vídeo, a gente vai estar no meio de postar, ou quase no final, da nossa série sobre a era do capitalismo de vigilância, que esse aqui é o da Shoshana Zuboff. Esse aqui chega em mais de 800 páginas, mas também tem muita nota de rodapé, tá? Muita nota de rodapé. Mas esse aqui a gente escolheu para fazer a série desse ano porque a gente quer entender um pouco mais o conceito, né, do capitalismo de vigilância. A gente tem lido muito sobre a questão de privacidade na internet, a questão dos algoritmos, como eles funcionam. E aí, esse aqui era meio que o livro que capitaneou um pouco dessa conversa. Foi lançado em 2018 pela Intrínseca. Eu não sei se você encontra ainda mais o livro físico. Eu sei que o livro digital estava R$90 a última vez que eu vi, o que é um absurdo. Mas é um bom livro e vale muito a pena. Eu acho que as conversas que a gente tem tido agora, enquanto a gente está gravando a série, têm sido incríveis, tá? Então eu recomendo. Pergunta 10. O último calhamaço que você abandonou. E, de novo, abandonar eu não considero muito, porque normalmente é um livro que eu paro de ler, mas que eventualmente eu pego e termino de ler. Mas esse aqui, que é O Demônio da Meia-Noite. Não, O Demônio do Meio-Dia. Eu vivo chamando O Demônio da Meia-Noite. O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, do Andrew Solomon. Essa aqui é a edição econômica, veja só. É muito difícil, assim, 580 páginas mais ou menos. Esse livro eu li umas 200 páginas e parei. 206 páginas, para ser exata. E parei. Basicamente, o autor vai falar sobre a depressão e aí ele também vai compartilhar a experiência dele com a depressão, que foi uma experiência muito, muito difícil. E aí, quando eu tava lendo esse livro, eu não tava num bom momento para ler ele, então eu parei. Então ele tá aqui na estante até eu me sentir confortável de novo de pegar esse assunto, né? De retomar esse assunto, porque não é uma leitura muito fácil. Pergunta 11. Livro grande que você leu muito rápido. E aí, esse aqui é O Queda de Gigantes, que é o primeiro da trilogia O Século, do Ken Follett. Eu li isso aqui, acho que em uma semana. Eu não conseguia parar de ler esse livro. 910 páginas. Eu não conseguia parar de ler. Eu levei ele para todo quanto era lugar. Eu recomendo ele para um monte de gente. É um novelão, tá? Aqui é o começo da saga das 5 famílias que a gente vai acompanhar aí pelo resto do século. Para mim, é a parte mais interessante, né? Então, os conflitos que a gente acompanha aqui é a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial, que são 2 conflitos sobre os quais eu tenho muito interesse. Então, a forma como o Follett conta as histórias, né? E aí ele entrelaça os fatos históricos e como essas famílias serão afetadas por isso, é muito bom mesmo. Então, esse aqui é o meu preferido da trilogia e definitivamente acho que esse foi o calhamaço que eu li mais rápido na vida, com certeza. E recomendo, tá? Esse aqui é um que tá naquele vídeo que eu falei, Quem Tem Medo. Vamos lá, pergunta 12, né? Livro grande que você leu devagar. E esse aqui também tá naquele vídeo e é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Eu acho que esse é um livro que você tem que ler devagar, na verdade.
850 páginas, mais ou menos. Ele é um livro que você precisa... O tempo, ele tem um papel muito importante aqui no livro. E eu acho que também na leitura, né? No tempo da leitura, assim. Não é um livro fácil de ler. Eu acho que é meio como subir uma montanha mesmo. É um livro denso. É um livro cheio de simbologia. E aí, de novo, no vídeo Quem Tem Medo, eu falei um pouco mais sobre ele. Mas eu cheguei, assim, no final, absolutamente encantada com o livro. Mas eu não acho que, assim, não é um tipo de livro que eu recomendo pra quem agora não tá afim de pegar um calhamaço e passar um tempo com ele, sabe? Eu demorei 3 meses pra ler esse livro. Então, recomendo o livro, se você quiser o desafio, mas saiba que não vai ser um desafio fácil. Mas, assim, eu sempre acho que os desafios que não são fáceis também entregam aquela sensação delícia de quando você fecha um livro, quando você termina, fala, puta merda, eu consegui, sabe? De você respirar fundo e falar, foi. Graças a Deus. Pergunta 13. Calhamaço que deixou uma saudade imensa. Esse aqui, não só eu comentei no Quem Tem Medo, mas a gente também tem um episódio aqui do podcast sobre ele, que é Berlim, do Jason Lutz. É um quadrinho. E é um quadrinho parrudinho. A gente tá falando aí de 560 páginas, 590 páginas. E assim, é um quadrinho belíssimo sobre a Berlim pré-Reich, a Berlim dos anos 20. E como ela era viva e diversa e divertida, né, até a ascensão do Inominável, né, do lixo. Então é muito bonito. E ele vai mostrar também como a elite berlinense, principalmente, apoiou, né, a formação do Terceiro Reich, apoiou a eleição de Hitler e tudo mais. Então eu acho que ele demorou 20 anos para fazer esse quadrinho. Se vocês quiserem saber mais, ouçam o nosso episódio. E aí eu falo também, como eu disse, no Quem Tem Medo, no vídeo. Mas vale muito a pena. O que mais? Calhamaço que te fez chorar. Eu não tenho um calhamaço que me fez, assim, chorar muito e tal. Mas um calhamaço, assim, além de... E o Vento Levou, que teve uma cena, principalmente no final, que eu fiquei muito abalada. Mas eu já falei muito de O Vento Levou aqui, né? Então eu quis escolher outro. E aí eu escolhi Ana Karenina. Eu tenho essa edição aqui super antiga e eu só guardo ela porque tá como Leão Tolstói. Não sei se vai aparecer. Leão Tolstói. E eu gostei muito que eles traduziram o nome do autor. E nunca mais isso aconteceu nos livros, né? Essa ediçãozinha aqui chega em 750 páginas, mais ou menos. Eu acho que é um livro muito tocante. Eu acho que é um livro... Enfim, eu acho uma história muito bonita, uma história muito tocante. E não vou dizer que me fez chorar, mas eu acho que me sensibilizou. Eu não choro, né? Porque eu não tenho um coração. Mas me sensibilizou, com certeza. E é uma história que eu pretendo reler. Eu quero reler numa tradução mais recente. E aí provavelmente eu vou pegar a da 34. Quando chegar a hora. Vamos lá, tá acabando, mais 3. Pergunta 15. Próximos calhamaços que vão ser lidos. Eu vou falar um, porque é um que tá já aí no gatilho, que é o Cidade nas Nuvens, do Anthony Doerr. Do Anthony Doerr, eu li Toda a Luz que Não Podemos Ver, que eu gostei, mas não amei. E agora vai virar série ou filme, acho que na Netflix, se eu não me engano. Ele venceu o Pulitzer com Toda a Luz, e aí ele entrou no meu radar, e agora ele lançou esse Cidade nas Nuvens, que eu tenho ouvido ótimas coisas sobre ele. E aí tem uma... Cadê a frase que eu gostei de... Aqui. Um épico, já gostei, sobre amor, guerra e o prazer da leitura. 3 coisas que me interessam bastante. Então esse aqui é o próximo calhamaço que eu vou ler. Eu tô pensando se eu faço um vlog de leitura dele, mas eu ainda não defini isso. Chega em 750 páginas, mais ou menos. Mas me falaram que a leitura dele é rápida, apesar do tamanho. Penúltima pergunta, 16. Quais são seus calhamaços favoritos? E aí alguns eu já mencionei aqui, né? Então, A Montanha Mágica, por exemplo, Berlim, do Jason Lutz, que mais? A trilogia Queda de Gigantes, a trilogia O Século, principalmente o Queda de Gigantes, que é o primeiro. Eu tenho vários favoritos e um que eu não mencionei, mas eu também não tenho mais o livro, porque quando eu li, ele já era antigo, e aí acabou que, né? Foi a última leitura dele na Terra, que é Os Deuses Vencidos, do Irving Shaw, que também é um novelão de guerra. Ele vai seguir um soldado alemão, um soldado americano e um soldado judeu-americano
durante a Segunda Guerra Mundial. Eu sei que tem um filme também, que se eu não me engano é com é um ator super famoso, que é óbvio que eu esqueci o nome agora, mas eu não vi o filme ainda. Mas o livro eu gostei bastante, e o Irvin Shaw, acho que nunca mais foi republicado aqui no Brasil, né? Eu só acho coisa dele em sebo, infelizmente. Mas eu queria falar de um, pelo menos, que eu ainda não tinha mencionado aqui hoje. E por fim, a última pergunta, um calhamaço que não valeu a pena. E assim, eu vou falar dele, mas não é porque a história é ruim, e nem porque eu não gosto do autor. Pelo contrário, eu adoro o autor, e a história é muito boa. O problema é a tradução. E aí é A Casa Soturna, do Dickens. Eu já falei sobre esse livro, eu já reclamei desse livro aqui algumas vezes, porque a Nova Fronteira usou uma tradução da década de 40, se eu não me engano, 40 ou 60. É uma tradução muito antiga. E aí, na época, era muito comum que eles traduzissem o nome dos personagens, né? Então, Richard virou Ricardo, John virou João. E aí, no livro do Dickens, que é muito, muito, muito inglês, fica muito estranho, na verdade, quando você começa a ver as traduções, assim, os nomes traduzidos. E aí, eu acho que isso me tirou um pouco da leitura, né, do aproveitamento completo da leitura que eu poderia ter. A história em si é muito boa, né? A gente vai acompanhar um processo centenário, basicamente. É uma crítica do Dickens ao legislativo da Inglaterra, que inclusive levou um debate sobre reforma, né? Então é um livro muito importante para o autor. Como sempre, ele traz aí vários assuntos sociais para a literatura dele. Esse aqui não perde isso. Mas é que a tradução realmente é muito datada. E aí a Nova Fronteira, em vez de, né, fazer uma tradução nova, considerando que essa aqui é a única edição de A Casa Soturna do mercado, não, eles mantiveram a tradução antiga. E aí eu achei isso um problema. Eu tô vendo a Pinguim tá relançando os Dickens, né? E aí quando chegar o Casa Soturna, eu muito provavelmente vou pegar o da Pinguim, que eu vou reler em algum momento, e aí eu vou mandar esse aqui para passeio. Mas é isso. Eu não vou dizer que não valeu a pena, eu acho que aí é um pouco injusto. A história é muito boa, né? E é um Dickens, né? Um Dickens é um Dickens. Mas realmente a tradução deixa a desejar, o que prova a importância, né, de uma tradução bem feita. E é isso. Essa é a minha tag dos calhamaços. Eu espero que vocês tenham gostado. Respondam aí nos comentários que calhamaços vocês gostam demais, que calhamaços vocês recomendam. Os calhamaços que te intimidam. Essa é uma pergunta que me interessa demais, assim. Que calhamaços te intimidam? Porque eu acho que eu gosto muito de saber que tipo de livro deixa a galera de cabelo em pé. E é isso. Obrigada por estarem aqui comigo para esse vídeo. Estamos chegando no final do ano. Vem muita coisa aí. De verdade, tá? Dezembro vai ser porradaria pura. Então, aguardem. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.